paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, como é que vocês estão? Eu vim aqui relatar um pouquinho para vocês como está sendo a minha trajetória aqui em Tororó, né? É muitas coisas diferentes de São Paulo, né? Que eu tô tentando me acostumar. Tô tentando entender o processo, né? Eu fiquei ruim de ontem. Fui pro hospital aqui, porque aqui não tem UPA, né? Primeiro de tudo, não tem UPA, aqui só tem hospital. E aí eu fui lá, é só uma médica para atender tudo, atender criança, idoso, novo. E aí, se o que você tem, ela não puder dar um auxílio para você, ela vai te mandar para outra cidade, mais próxima, onde tem uns médicos especialistas. Só que no meu caso, só era diarreia e vômito, então ali ela me cuidou. Porém, aqui o hospital daqui não tira sangue. Eles só dão medicação na veia, mas eles não tiram sangue. Você tem que pagar para tirar sangue, para poder depois passar no postinho. Não é igual em São Paulo, que a gente vai nas UPA, a gente vai no hospital, tira sangue, espera pegar o resultado e passa com o mesmo médico, ou no mesmo médico, mas no hospital. Não, aqui não. Aqui resultado de exame só quem vê é a médica do postinho. Então eu tô tentando me adaptar a essas coisas. Em questão do tempo, né? Do horário também, porque aqui a hora não passa. Aqui a hora não passa. Em São Paulo, quando você vê, já é meio-dia, já é 1 da tarde. E aqui não. Aqui, quando você pensa que é meio-dia, 10 horas ainda. É complicado. Mas enfim. Papai é bom o tempo todo, né? Papai é fiel o tempo todo. Mas que bom. Daqui a pouco o pessoal vai começar a chegar. Daqui a pouco o pessoal vai começar a entrar aqui. Mas estou me adaptando muito bem. Ainda não consegui achar um monte aqui. Apesar de ter muito mato. Mas não consegui achar um monte ainda. Porque eu não consegui ainda na igreja aqui do lado aqui. Que é no bairro, né? Não consegui ir lá na igreja ainda. Eu fui em uma, né? Onde eu ministrei a palavra. Mas o pastor me pegou aqui e me trouxe aqui, né? Então eu não peguei conduções, não peguei nada, né? Como vocês viram a pregação. Mas a igreja aqui que eu tenho que é onde a irmã vai me falar onde que é o monte, ainda não consegui ir. Vou ver se eu consigo ir nesse final de semana, né? Os horários aqui das igrejas é o mesmo. Aqui tem uma assembleia, tem uma batista e acho que tem uma, mas é pentecostal. Tem Testemunho de Jeová também. A minha irmã ali, ó, ela falou de Testemunho de Jeová também, né? Então assim, por mais que seja um povoado, né? Mas tem essas determinações religiosas, né? Então a palavra que eu trouxe para os irmãos hoje se encontra em Jonas. Se encontra em Jonas 1. Vamos falar de Jonas, né? Vamos falar de Jonas. Vamos falar do abençoado Jonas. Fugiu e papai pegou ele na esquina, né? Fugiu e papai mostrou pra ele que quem manda é papai, né? Então muitos faz isso, né, meus irmãos? Corre do chamado, corre daquilo que papai tem pra vida, né? Então eu vou estar lendo para não tomar muito tempo. Depois, quem não conseguir ver agora, vai ver depois, tá? Jonas 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas:
filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. O 3 diz assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar, um grande vento, e fez o mar uma forte tempestade, e o navio estava pronto de se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um dos seus deuses, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para que se livrarem do peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tem-se deitado e dormia profundamente do sono. E o mestre do navio chegou-se até ele e disse: o que tens no minhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Até aqui, meus irmãos, muitos conhecem a palavra de Jonas. Muitos já pregaram a palavra de Jonas. A palavra bem conhecida, é uma palavra que fala de obediência e desobediência, né? É uma palavra que faz nos pensar, né? Como está sendo a nossa obediência com Deus, né? Se nós estamos fazendo tudo conforme o Senhor quer, conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle, ou nós estamos fazendo do nosso jeito, da nossa maneira, né? Jonas, ele era um escolhido de Deus. Porém, Jonas tinha medo de exercer o trabalhar de Deus, como muitos têm. Porque o Senhor, ele mesmo fala: quanto mais dado, mais é cobrado, né? Então, quanto mais você recebe de Deus, mais as coisas se levantam a favor e contra você. Por isso que quem tem cargo, quem tem chamado, não quer. Aceita, porque é obediente ao Senhor, mas não quer. Porque sabe a carga, sabe o desafio, sabe a luta que é, né? Porque nós sabemos que não é contra a carne, nem contra os espíritos, mas contra a potestade, né? Então, é difícil, não é fácil, né? É engraçado que quem não tem chamado quer ser chamado, mas não quer carregar o peso do chamado, né? Então, ali o Senhor despertou Jonas, né? Vou levar até aquela terra de Nínive, aonde estão falando, fazendo coisas que não me agradam, e chegou até mim, né? E é onde as pessoas mais temem, é onde as pessoas mais tremem, é onde as pessoas mais falam: não deve ser de Deus, isso é coisa de loucura. Por isso que muitos deixam de fazer evangelização, deixam de fazer a obra do Senhor, achando que o Senhor não está naquele negócio. Mas o Senhor veio para conserto. O Senhor trouxe a gente para conserto, para a gente consertar, para a gente falar da palavra do Senhor, para a gente evangelizar, para a gente fazer o querer do Senhor. E ali Jonas achou que se ele fugisse, se ele fosse para outra terra, se ele fosse para outro lugar, o Senhor não ia pedir para ele fazer aquilo, né? Ele ia mandar outro, Deus ia mandar outro, né? Assim, quando você não quer fazer, Deus levanta outro. Depende. Se Deus destinou você para fazer, Ele vai atrás de você até você realizar. Se Deus te colocou para você ser pastor, você vai correr 10 anos. Mas nesses 10 anos o Senhor vai te fazer você virar pastor. Porque a vontade não é tua, a vontade é dele. Não tem para onde você correr. Se Deus te levantou como missionária, você pode estar como obreira. Mas quem olhar para você vai ver você como missionária. Você pode estar lá embaixo, mas quem olhar para você vai ver o que o Senhor tem na tua vida. Isso é fato.
Ah, mas se eu não orar por fulano, fulano ora. Mas a unção que Deus botou sobre a sua vida, fulano não tem. Então, se Deus colocou a pessoa para estar na tua vida, para você orar por ela, você tem que orar por ela. O Senhor fala. E aí, Jonas achando que entrando dentro do navio, fugindo, ele ia resolver os problemas deles. E muita gente acha que saindo da igreja, viver na vida no mundo, curtindo, se divertindo, acha que Deus não vai procurar, Deus não vai atrás. Pelo contrário. Pelo contrário. Aí que o Senhor envia mesmo. Lá dentro, onde você menos imagina. Aí que o Senhor envia. E ali, quando o Jonas entrou dentro daquele navio, com pouco que o navio saiu, começou uma tempestade. Começou aquele levante. Quando a gente não faz o querer do Senhor, o Senhor bota a tempestade em nossas vidas. Nem sempre a prova que você está passando, o vale, o deserto que você está passando, é por causa de obediência, viu, meus irmãos? Às vezes você acha que está agradando a Deus e não está, não. Você acha que está fazendo a vontade de Deus por você e está se sentindo bem? Não está, não. A gente tem que vigiar e vigiar muito. Porque a vontade de Deus sobre nossas vidas, só Deus sabe. Muitas pessoas vão se levantar contra você e vai falar assim, Deus não é. Deus não está na sua vida. Deus não está nesse negócio. Mas se Deus falou pra você, e Ele te garantiu, que Ele vai cumprir cada promessa na tua vida, Deus não vai dar a mesma visão pro homem. Ele vai testificar. Mas a mesma visão Ele não vai dar, porque a visão Ele deu pra você. E ali o barco começou, o navio começou a balançar. E eles achou que era o peso, né, das cargas. Eles começaram a jogar as cargas, né? Eles começaram a jogar as cargas no mar. E ali quando ele começou a jogar as cargas no mar, o mar continuou se levantando. E aí o dono, né, do navio falou, não, tem algo de errado. E eles clamavam aos deuses deles e ia e tal, e nada acontecia. Tem algo errado. Tem hora que Deus vai permitir os ímpios na tua vida para olhar na tua cara e falar, tu és crente, vai orar. Tu és crente, vai buscar. Tu és filha de Deus, vai buscar, vai orar, vai para a igreja, vai se converter. Às vezes você se pergunta, por que tá falando isso para mim? Você tá obedecendo a Deus? Você tá fazendo a vontade de Deus? E ali o dono desceu. Quando ele desceu lá no navio, lá no porão, quem tava lá dormindo? Quem tava lá no maior cochilo da vida dele? Jonas. Eita, Jonas. E aí o que aconteceu? Porque o que tu tens, Odomioco? De onde tu vem? Quem é você? Nunca te vi na vida. O que você está fazendo no meu barco? E aí ele fala, clama ao teu Deus para ver se o mar se acalma. E Jonas sabia, não vai se acalmar porque o levante está vindo por causa de mim. Então Jonas é lançado para fora. E quando o Jonas é lançado para fora, ele não vai ficar no mar, ele não vai morrer no mar. Deus nunca deixa a gente morrer à deriva. Só que com Jonas Deus fez diferente, fez uma baleia engolir ele. E ali Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Então, meus irmãos, tem momentos que Deus vai permitir você passar pelo vale sim, pelo deserto sim, pela seca sim, pelo vale de ossos sim, justamente porque você não está obedecendo a palavra dele. Você não está indo conforme ele quer. Ontem mesmo uma irmã chegou para mim e falou assim, é Deus purinho na sua vida. Deus manda eu ir na esquina e não vou. Deus manda eu falar com alguém e não falo. Deus manda eu abraçar e eu não abraço. E a vida dela de ponta cabeça. E a vida dela
sem conseguir resolver nada, sem conseguir fazer nada. Por quê? Ela não estava fazendo a vontade do Senhor. Ela não estava fazendo a vontade de Deus. Ela não estava fazendo o querer do Senhor. Então, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, o Senhor me trouxe Maria no meu pensamento. Senhor, mas por que o Senhor me trouxe Maria? Aí o Senhor coloca um valor no seu coração. Olha, valor, vamos colocar um valor simbólico, R$50. Não, Maria está precisando de R$50 não. E você tem uma dívida para receber de R$1.000. E o Senhor está falando, se ela me obedecer, ela vai receber os R$1.000. Não, Maria deve estar precisando, não. Maria não mandou mensagem, não falou nada, não vi nada nos status dela. Acho que não, tá? Não, acho que é loucura da minha cabeça. Acho que é porque eu quero abençoar ela e tô com esses pensamentos na cabeça. E a pessoa passa o dia inteiro, passa a tarde, passa a noite, aquele pensamento. Se a pessoa é obediente ao Senhor, automaticamente, ela não vai ficar questionando, ela não vai ficar perguntando, ela não vai ficar, será? Não, não, ela já vai e faz. Ela já vai e faz. E ela faz, se ela fizer, Deus abençoa ela com os 1.000. Ela deu 50 e Deus abençoa ela com os 1.000. Então, às vezes, tem coisas travadas na sua vida que só precisa de você obedecer ao Senhor para destravar. Eu não consigo tirar minha carta. Eu não consigo comprar minha casa, eu não consigo comprar meu carro, eu não consigo restituir meu casamento, eu não consigo ver meu filho bem. Você está fazendo a vontade de Deus? Você está fazendo o querer de Deus? Ou você está igual muitas pessoas que dizem que ser crente, diz ser evangélico, bate no peito, fala que Deus faz, Deus acontece na vida deles, mas julga o próximo, veste a roupa que quer, calça o sapato que quer. Eu vi um vídeo da irmã que ela falava assim, me explica uma coisa, como é que Deus faz esse negócio com nós? Eu tava de calça leg, eu tô indo pra igreja, já sou convertida, eu tava de calça leg, eu fui sair pra rua, eu não consegui sair, minhas pernas travou, eu comecei a sentir uma sensação horrível. Como que isso pode? Comecei a sentir um incômodo grande, comecei a pensar coisas horríveis de leg, pois só parou depois que eu botei uma saia, minhas pernas destravou e eu consegui sair. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus não obriga e obriga? Me explique isso. Porque quando a gente faz a vontade do Senhor, automaticamente o nosso corpo responde ao querer de Deus. Responde à vontade de Deus. Quando a gente faz o querer do Senhor, a gente acaba atraindo bênção, mas também lutas. Mas é nas lutas que Deus, ele brada. É nas lutas que Deus mostra quem é a gente. É nas lutas que Deus, ele fala quem é cada um. Que serve a ele, que faz a vontade dele. Por isso que o Senhor vai falar que essa peleja você não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por ti. Então tem coisas, meus irmãos, que não é por nossa força, nosso punho, nossos braços, nosso falar. Não. Muitas das vezes Deus só está pedindo para a gente orar, jejuar, se consagrar, se revestir, vigiar, para ele poder fazer. Mas muitos são igual Jonas, prefere fugir do que enfrentar. Mas aí, ó, Jonas tentou fugir. Ele estava indo para uma terra totalmente oposta do que o Senhor pediu para ele ir. E ele caiu na onde? Na terra de quem? Na terra de Nínive. Ele caiu lá. E ele não teve que fazer o querer do Senhor? Ele não teve que fazer a vontade do Senhor? Um exemplo, o Senhor me mandou vir para a Bahia. Mas eu vou e falo, não, eu vou para Minas.
Eu vou para Minas. O Senhor me quer na Bahia, mas eu não vou para Bahia, eu vou para Minas. Aí o Senhor falou, tá bom, você quer ir para Minas? Vá para Minas. Aí lá começa o levante, começa um reboliço, e quando eu vejo, eu tô na onde? Na Bahia. O Senhor, ele faz assim, ele sempre vai te levar onde ele quer que você fique. Onde quer que realize o milagre, a transformação, a mudança. Então não adianta você correr. Ultimamente eu tô ouvindo assim, fulano não tem jeito. Fulano não tem jeito, não adianta. Não adianta falar, não adianta fazer, fulano é torto, fulano não muda, nem se morrer. Mas Deus está falando, quem transforma sou eu. Quem muda sou eu. Quem tira a prostituição sou eu. Quem tira das drogas sou eu. Quem tira do alcoolismo sou eu. Quem tira da onde o homem não pode tirar sou eu. Quem cura sou eu. Quem liberta sou eu. Quem tira do vício do cigarro sou eu. É o Senhor que faz. É o Senhor. Só que a gente não confia em Deus. Mas a gente quer confiar no homem, aí não dá certo. Porque o homem é falho. Deus não é falho, o homem é falho. O homem falha no pensamento, no falar, no pensar, no vestir. E Deus não. Então a promessa que Deus escolheu para você, Ele é fiel para cumprir até o fim. Ele é fiel para falar para você, eu sou fiel para cumprir na sua vida. Aconteça o que estiver acontecendo na sua vida. Mas é o meu tempo. Eu só quero que você me busque. Eu só quero que você não faça igual Jonas fez. Jonas tentou fugir de mim, mas eu mostrei que eu sou Deus. Imagina se você estiver fugindo do que o Senhor tem para a sua vida e acontecer um acidente com você. E você parar numa cadeira de rodas. Você sofreu um acidente e ficar em coma. E você falar assim, se eu tivesse feito a vontade de Deus, eu não estaria aqui. Por isso que muitos preferem sacrificar do que obedecer. Muitos preferem pagar o preço do que fazer o querer do Senhor. Não é fácil. Não é fácil fazer o querer do Senhor. Eu falo por mim própria, não é fácil. Mas só de saber que se eu, hoje, Janara, terminar essa live e vocês receberem uma mensagem falando que eu morri, eu sei para onde eu vou. Eu tenho a certeza para onde eu vou. Tá entendendo? O porquê? Porque a gente que faz o querer do Senhor, o trabalhar do Senhor, a gente que tem fé, a gente que busca exatamente da forma que o Senhor quer, não tem medo. Não tem medo da morte, não tem medo de morrer, não tem medo das consequências. Porque já sabe exatamente para onde vai. Então, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe de tudo. Basta você querer obedecer. Abraão, toda vez que ele ouvia a voz do Senhor, ele falava, eis-me aqui. Essa palavra, eis-me aqui, você está falando para o Senhor aqui, tudo que o Senhor me pedir, eu vou fazer. A aprovação de Abraão. Abraão teve duas aprovações. A primeira aprovação foi ele sair da sua parentela. Da sua parentela, para viver numa terra desconhecida. Terra seca, onde ele iria produzir, ele iria criar as coisas para poder virar o pai da nação. E o segundo foi quando o Senhor entregou a promessa dele de um filho, Isaac. E ali o Senhor fez mais uma vez, ele é meu, leva ele em holocausto. E Abraão não pensou duas vezes, foi obedecer ao Senhor. Como Jó disse, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É fácil servir? Não é. Você conseguiria passar o que esses profetas passou? Você conseguiria passar o que 1/3 das pessoas que estão aqui na Bíblia
passaram e receberam o milagre, vocês teriam? Então, e naquele tempo nem tinha conhecimento, naquele tempo não tinha uma Bíblia ainda de papel, naquele tempo as escrituras eram em pedra, naquele tempo era totalmente diferente. E a fé. Mas o mesmo Deus de antes é o Deus de agora, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva. É Deus que faz cadeirante andar, surdo ouvir, mudo falar, acamado levantar. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que eu leio, é esse Deus que eu vivo. É este Deus que eu sei que vai fazer grandes coisas. Você só tem que permanecer na posição. Você só tem que permanecer na palavra. Você só tem que permanecer na onde Deus quer que você permaneça. Onde Deus quer que você esteja. Deus, ele é fiel para cumprir a promessa na tua vida. Basta você ser obediente. Ah, mas eu tenho vontade de ir para a igreja, mas sei lá, me dá um desânimo. Seu primeiro ministério é dentro da tua casa. Se você não consegue buscar dentro da tua casa, você não vai conseguir buscar na igreja. Se você não consegue orar dentro da tua casa, você não vai conseguir orar na igreja. Se você não consegue ter uma comunhão dentro da tua casa, você não vai ter uma comunhão na igreja. Você vai ser discórdia na igreja. Se você não tiver paz dentro da tua casa, você também não vai ter paz na igreja. Porque você vai estar na igreja assim: ai meu Deus, quando eu chegar, minha casa vai estar assim, meu filho vai estar assim, meu esposo vai estar assim, minha casa vai estar daquele jeito. Você não vai ter paz. Então primeiro você precisa se consertar dentro de casa. Você precisa colocar os pingos nos i dentro da tua casa. Depois você pensa de buscar o ministério. Porque não adianta você sair com a sua vida bagunçada dentro da tua casa, achando que a igreja ela vai resolver, sendo que o problema é você. Então, é difícil, é complicado, não é fácil, mas não é impossível. E aí no final, para finalizar aqui, Jonas conseguiu fazer o querer do Senhor. Quando o Senhor se responsabiliza, quando o Senhor manda: Janara, vai lá, Maria, vai lá, João, pode ir. O Senhor está se responsabilizando por aquilo que você vai fazer, por aquilo que você vai falar. Também quando Deus fala não vai, não faz, não ora, não é desse jeito, e você desobedece e faz, você tem consequências também. Mas aí Deus não está no negócio, Deus não está no controle. E aí o que acontece? Você paga um preço alto. Às vezes é a sua própria vida. Eu tenho um colega missionário que não sei como é que tá agora, né? Porque faz um pouco tempo que eu não vejo ele. Mas ele sempre conversava comigo e eu sempre conto isso nas minhas pregações. Que ele tem dom, como muitas pessoas têm. Missionário, evangelista, né? Que hoje em dia não é mais missionário, hoje em dia fala evangelista, né? Principalmente nas assembleias, né? Não existe mais missionários, é evangelista. E aí ele tava falando pra mim, ele falou assim: missionário, vem cá, tu acredita que eu fui na biqueira evangelizar, ponto de droga, tá? E eu fui assaltado? Eu olhei pra cara dele assim, eu falei assim: meu filho, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Deus mandou tu ir? Acho que Deus precisa mandar eu ir para esses lugares. Se eu tenho dom, eu tenho que evangelizar, tenho que buscar alma, tenho que... Falei: meu filho, Deus mandou você ir? Não. Falei: por que você foi? Foi o celular, foi essa carteira, e se fosse sua vida? Ah, ele morreu em pró-obra. Não, ele morreu em pró-obra de obediência. Ele até ficou bravo, foi embora, enfim. Quando Deus não manda você ir para um lugar, por mais que você tem dom, por mais que você é pastor, por mais que você é pastora, se Deus não está mandando você ir, não é para você ir.
Agora, se Deus fala, vai lá, que eu vou estar contigo, aí é diferente. Aí você ganha uma, você ganha duas, você ganha até 10 almas para Deus. Ai, vamos fazer aquela evangelização lá naquela quadra lá, vamos orar, papai? Não, pode ir que eu vou estar lá. Tudo que é feito na presença do Senhor, o Senhor tem que estar, tem que dar o alvará, como eu falo. O Senhor tem que falar o ok. Eu faço visita nos lares, eu faço oração nos lares, eu faço campanha nos lares. Mas se Deus falar não vai, eu não vou. Se Deus falar não ora, eu não oro. Ai, missionária, mas por que você não ora? Por que você não vai? Porque se Deus está falando para mim não ir, por que eu vou ir contra a palavra dele? Eu não sei o que tem lá, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas o Senhor sabe. Eu não sei quais seriam as consequências de eu ir lá, mas o Senhor sabe. Então, meus irmãos, tudo é pela obediência do Espírito Santo. E nem todo mundo entende, nem todo mundo compreende. Muitos só tá com pau, só julga. Engraçado que nem Jesus julgou. Ele falava parábolas para ver se o povo entendia. Ele não julgava. E aí o povo de hoje que bate o peito, bate a mão no peito e fala, eu sou crente. Se não for da minha igreja, vai pro inferno. Se não for da minha religião, vai pro inferno. Se não vestir saia, vai pro inferno. Deus está te pagando agora para você ser juiz? Ah, não, porque você tá com esse tipo de roupa, você não pode entrar na minha igreja. Ah, se você não transformar, quem transforma é Deus, quem muda é Deus. A pessoa tem que falar, eu quero. A pessoa falando, eu quero, o resto é com Deus. A pessoa falando, eu vou fazer, o resto é com Deus. Eu vou, pai, eu quero, o resto é com Deus. O resto é com Deus. Você só tem que querer. Você só tem que falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, faz a tua vontade sobre a minha vida. Senhor, não tá fácil, mas eu sei que o Senhor é comigo. Pronto, o Senhor faz o resto. Mas as pessoas têm que complicar. Tem que julgar, tem que falar. Entendeu? As pessoas têm que julgar a outra igreja, a outra placa de igreja, para ver se busca mais almas para dela, sendo que a doutrina, as coisas totalmente diferentes. Sim, é umas coisas assim muito complexas. Mas uma coisa que eu dou certeza para vocês é: o Senhor, Ele vai conforme a tua obediência a Ele. Não conforme a carne, mas conforme ao Espírito. Se você vive na carne, você vai viver para a carne. Se você vive por Espírito, você vai viver no Espírito. Então, quando a gente entende isso, a gente para de questionar, murmurar, de julgar, de falar mal do outro e começa a olhar mais para si, né? Então, quando a gente começa a parar de fazer o querer da carne, a gente entende o querer de Deus. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos. Foi rápido, foi breve. Eu vou começar a entrar aqui novamente com estudos, tá bom? Explicar um pouquinho da forma e da maneira que Deus ele me usa, né? Eu vou estar explicando o que é propósito, o que é direcionamento de Deus, o que é de segmento de espírito. Eu vou fazer igual eu fazia antes, né? Quem me conhece desde o começo da minha trajetória sabe como é que é. Eu vou voltar novamente, tá bom? Vou aproveitar essa parte da manhã para ficar melhor, tá bom? Mas que Deus abençoe a vida dos irmãos, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Assista aí desde o começo, quem não pegou do começo, assim que eu encerrar, assista aí desde o começo. Creio que Deus ainda vai falar muito com vocês, viu? Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a cada um que ficou comigo desde o começo. Quem pegou na metade, termina de assistir aí, vai no comecinho, tá bom?
Mais tarde eu volto aqui para falar com vocês mais um pouquinho, viu? Mas não seja como Jonas. Seja como Abraão, como José, como Davi. Tá? Creia que o Senhor é na tua vida e Deus está contigo. Eu não sei como é que está seu dia hoje, mas eu tenho a certeza que toda vez que a gente clama e pede socorro para Deus, Ele nos responde. Viu? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Tá com Deus.